painel é uma conversa, né? E quem vai conversar com a gente são 4 pessoas, 3 bastante especialistas nessa área, e nós trouxemos também o William, que tem uma alternativa. Ele tem um sistema de web USDR que permitiu que muita gente que não tem mais condições de escutar nada em cidades possa usar as antenas dele para escutar. Então, eu queria dizer assim, eu vou fazer uma provocação. Os participantes do painel serão o Flávio Arcanjo, que não está aqui, mas ele vai participar através de um vídeo, o Saad, né? E trouxemos agora aqui o Edson. O Edson é um Pelé, né? Então ele joga num monte de posição, e eu fiquei sabendo aqui que ele entende bastante desse assunto, faz parte do GDE também, né? O Flávio, ele é jornalista, o Flávio faz parte do GDE há 13 anos, desde quando foi constituído. O GDE é um grupo de defesa espectral da Labre, e o Flávio tem uma atuação assim, bastante ampla. Atualmente ele tem uma atuação internacional bastante grande. Ele representa o Brasil na Citel, representa o Brasil na IARO, está nesse final de semana em viagem, e o Flávio vai fazer um vídeo, depois que eu fazer a provocação aqui, ele vai mostrar um vídeo para a gente, que, enfim, a participação dele será através desse vídeo. Saad, vocês sabem, GDE também, o Saad é engenheiro eletricista, trabalhou em conformidade RMC a vida toda, ele trabalhou no CEPEL, que é um laboratório do setor elétrico lá no Rio, então ele tem muito a acrescentar também. O Edson é do Grupo Espectral. O Edson não precisa falar mais nada dele, né? Enfim, ele joga em diversas áreas, entende desse assunto também. E o William, que tem uma alternativa interessante, que é as pessoas poderem usar a recepção dele em lugares onde as pessoas não têm condições de escutar. Só vou fazer uma ressalva, que recepção remota em diversas situações não pode ser usada, por exemplo, com testes, diplomas e tal. Isso é um problema ético, como nós somos todos éticos aqui, isso cada um toma conta disso, tá bom? Bom, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, esse refletor aqui, nós trocamos 11 deles numa chácara que estava mais ou menos a uns 300 metros de onde estão as antenas da PX2A. Isso aqui é um refletor comprado por uma senhora lá numa loja, e ela instalou isso lá na chácara dela toda. Isso daqui é uma fonte de alimentação que estava no computador Acer do filho de um caseiro de uma outra chácara lá, que está também a uns 400, 500 metros lá das nossas antenas, né? E aí aparecem as interferências, a gente sai correndo atrás. Lá é possível, porque é uma área rural, é uma casa aqui, uma casa lá, né? Mas eu queria mostrar para vocês, através do Fábio aqui, isso aqui é um receptor, é um localizador de interferência usado no setor elétrico. Ele na realidade, é um receptor, está lá em 50.330, que é perto lá da nossa faixa de FT8. E eu vou mostrar o que faz isso, né? Um refletor, tá? Isso é nós tínhamos 11. Isso aqui dava esse 3 S4 na antena de 6 metros, a mais ou menos 400 metros de distância. Nós fizemos aterramos os novos que não dão interferência, trocamos todos, e frequentemente a gente vai lá olhar se não botou um novo, né? Isso aqui é a fonte de um notebook. É uma fonte alternativa, não é fonte da Acer. O menino lá quebrou a fonte dele, botou essa fonte aqui. Isso aí era pior do que o refletor. E nós demoramos dias para achar isso, porque nós achamos que isso vinha da rede, mas era eletrônica, nós ficamos malucos. Aí nós passamos com o carro com antena tonel, cadê a antena tonel, que é o nosso procurador de interferência, e nós passamos na casinha, falamos, como é que pode ser isso? Entramos lá, um relacionamento bom também, e aí arrumamos outras coisas na casa da moça lá, e trocamos a fonte, né? Isso, vocês imaginam... Não é. Eu não achei original, mas eu comprei uma que estava legal, entendeu? Testei em casa. O fato é o seguinte, numa zona rural, legal. Como é que você faz isso em São Paulo? Hã?
No Rio, onde está? Ou seja, as casas, o prédio, os apartamentos estão infestados com esses negócios aqui. É? Hã? Não, se você botar carga, piora. Né? E eu só vou mostrar aqui agora, para terminar a provocação para os nossos colegas que vão fazer o painel. Nós identificamos esse camarada aqui. Isso aqui chama LED Vance, é da Osram. É feito na China, mas veio via Argentina, da indústria argentina isso aqui. Mas não funciona. Essa é boa. Esse cara aqui, ó, ou seja, tem salvação. Isso que eu ia falar. Tá bom? Então tá, vamos tocar o vídeo do Flávio? Olá, saudações aos participantes do primeiro encontro técnico dos 6 metros. O meu nome é Flávio Arcângelo, PY2 Zulu X-Ray. Eu gostaria de agradecê-lo ao convite feito pelo Fred, PY2 X-Ray Bravo. Infelizmente eu não pude estar presente por motivos de agenda, mas espero colaborar com este fórum das interferências dos 6 metros através dessa breve apresentação. Bom, vamos iniciar com um extremamente básico, tratando das manifestações dos sinais de rádio, que eles podem ter a origem natural e pode ser de origem artificial. Das artificiais nós temos emissores intencionais e emissores não intencionais. Emissores intencionais são aqueles equipamentos que são destinados a emitir RF como um sinal útil para a radiocomunicação. São, por exemplo, os nossos transceptores, amplificadores, etc. Já os emissores não intencionais são eletroeletrônicos que não são concebidos para radiocomunicação, mas que, no entanto, devido à eletrônica embarcada, intrínseca desse equipamento, desse dispositivo, ele acaba gerando RF. Como exemplo, nós temos tradicionalmente as lâmpadas eletrônicas, reatores, redes de distribuição de energia elétrica, fontes chaveadas, elevadores, motores. E hoje em dia, devido à moderna eletrônica, o avanço tecnológico, nós temos aí novos ciclos de produtos como LEDs, os inversores de sistemas fotovoltaicos ou mesmo de sistemas eólicos, carros elétricos, o WPT, o Wireless Power Transfer, ou seja, há uma míriade de equipamentos praticamente ubíquo e que você demanda uma atenção ainda mais relevante em relação a essa emissividade. Outro conceito muito importante que permeia toda essa discussão é o espectro eletromagnético, que chega a ser até tratado na LGT, artigo 157, que define, o espectro ele é um bem natural, ele é um bem finito, é um bem limitado, é um bem escasso e é um bem público. Por isso, ele precisa ser gerido pelo Estado, que vai buscar critérios para sua organização e sua proteção. Bom, os emissores intencionais, quando a gente trata deles, a gente fala que está desenvolvendo uma engenharia e uma gestão espectral, que é baseado no compartilhamento desse espectro entre diferentes serviços, havendo até mesmo relações de hierarquia, serviços primários, serviços secundários, etc. Já no caso dos emissores não intencionais, a gente está falando de EMC, ou compatibilidade eletromagnética, que tem diferentes conceitos, diferentes definições, dependendo da abordagem que você quer dar. Aqui, para uma maneira mais rápida, seriam sistemas eletroeletrônicos que não devem não devem ter interferências entre si. E aqui um princípio interessante é o da precaução, é o princípio da prevenção. Ou seja, o Estado busca ação de controles desde o período do projeto do próprio dispositivo eletroeletrônico. Você tem também um certo controle no comércio, na venda, ou seja, são atos fiscalizatórios antes que ocorra a operação final desse dispositivo eletroeletrônico. E o que eu considero mais importante é que
Quando a gente liga um receptor de rádio ou qualquer transceptor do serviço de telecomunicação, quando você recebe aquela interferência prejudicial, em última instância não importa se ela é intencional ou se ela não é intencional. O que você precisa fazer é proteger o serviço de radiocomunicação, porque o serviço de radiocomunicação é aquele que é o legítimo ocupante do espectro eletromagnético. O espectro não deve ser ocupado por perturbações eletromagnéticas, e sim para aqueles que são concebidos a bem utilizar este recurso público, que é o espectro eletromagnético. Vamos falar rapidamente dos emissores intencionais. Para você fazer a organização do espectro eletromagnético dos emissores intencionais, a gente tem até um sistema bem organizado, harmonizado internacionalmente. Ele é organizado pela ONU, Organização das Nações Unidas, através de um organismo específico, que é a União Internacional de Telecomunicações, a UIT, que de 4 em 4 anos desenvolve ciclo de estudos, acaba culminando numa Conferência Mundial de Radiocomunicações, ou WRC, que tem como objetivo principal atualizar o RR. RR são os regulamentos de radiocomunicações. São esses livrinhos vermelhos aí no canto esquerdo superior da tela. E esses regulamentos de rádio, eles organizam ou dividem o espectro eletromagnético entre os diferentes serviços, entre as diferentes regiões do globo. E o RR ele é um protocolo. Ele é um protocolo internacional, é um tratado que é assinado pelos países e depois, posteriormente, eles são internalizados, eles são nacionalizados através de leis nacionais, que no Brasil pode culminar no PDFF, no Plano de Destinação de Faixa e Frequência. Por isso que é muito importante acompanhar esse processo, porque existe um dinamismo na ocupação do espectro de rádio e, para tanto, existe um acompanhamento muito forte realizado pela IARO, a União Internacional de Radioamadores, junto também com suas entidades membro, entre elas a LABRE, para que o espectro do serviço de radioamador seja protegido ou seja mesmo ampliado, como tivemos nos anos anteriores, por exemplo, a faixa dos 60 metros. E para dar um exemplo mais atualizado, na Conferência Mundial de 2023 nós tivemos um item de agenda que foi o 1.12, que tratou de radares meteorológicos, que estariam em radares satelitais, que estariam em operação entre 40 e 50 MHz, com uma possibilidade de você gerar interferências em faixas adjacentes, como a faixa dos 6 metros. Então, durante o ciclo de estudos, foram estudados as máscaras espectrais adequadas, as áreas de ocupação desses radares, que basicamente estarão em operação em áreas de calotas polares. Então, isso tudo contribui para que você tenha compartilhamento do espectro com um potencial reduzido de radiointerferências. Isso é parte do trabalho relacionado a essa estrutura dos emissores intencionais. Falando agora dos emissores não intencionais, o aspecto regulatório também tem uma estrutura semelhante, mas é diferente da que eu falei anteriormente. No caso dos não intencionais, ela começa em 1934 com a CISPER, que é o Comitê Internacional Especial de Perturbações Radioelétricas, que hoje faz parte da IEC, que é o Comitê Eletrotécnico Internacional, e que tem como missão o desenvolvimento de normas com limites de emissão tanto radiada como emissão conduzida, desses dispositivos eletroeletrônicos, junto com métodos de ensaio para você ter uma uniformidade nos resultados. Tá? Aqui eu coloquei 3 imagens para vocês, só para vocês terem uma ideia do que seria mais ou menos a composição dessas normas. Tem, por exemplo, no canto esquerdo uma tabela que seriam esses limites de emissividade. Esses limites são aplicados a diferentes portas do dispositivo, então não é só uma tabela. Nesse esquema do meio, vocês podem ver qual seria o setup de um laboratório de ensaio para determinado tipo de teste que vai ser aplicado, para que você tenha como resultado final essa análise espectral aí do lado direito, que vai mostrar se um dispositivo ele está efetivamente conforme ou não.
e que vai derivar numa certificação. Uma diferenciação importante em relação ao que eu falei anteriormente dos intencionais. Se nos intencionais você tem uma organização relacionada à ONU, à UIT, que são organismos dirigidos por estados, né, por reguladores, na IEC não é assim. A IEC ela é formada pela indústria, por laboratórios, por associações, por corporações técnicas, ou seja, aqui se desenvolvem normas de caráter voluntário, que não necessariamente têm um caráter vinculante. Embora exista a doutrina que toda vez que você tem uma norma técnica de qualidade divulgada no idioma pátrio, ele tem um valor jurídico quando você tem um conflito. Mas, de qualquer maneira, existem formas de você procurar internalizar ou nacionalizar essas normas através de regulamentos. E nós temos dois casos que são os mais clássicos, um da Comunidade Europeia e o outro dos Estados Unidos. Na Comunidade Europeia nós temos Diretivas Europeias, que é um grande documento que indica quais são as normas válidas inclusive integralmente para cada tipo de produto. O que para mim é o sistema mais simples e mais eficiente que tem, desde que a diretiva seja atualizada, né? E no caso dos Estados Unidos, existe a FCC que faz as suas próprias normas e os seus próprios regulamentos para aspectos de emissividade. Ou seja, aqui o que é interessante é que quem está desenvolvendo isso é o próprio regulador de telecomunicações, que é quem efetivamente entende de radiofrequência, entende de interferência, entende de espectro eletromagnético. No Brasil, as normas elas são da IEC CISPER, elas são traduzidas no COBEI, que é o Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações. A Labra, inclusive, faz parte das comissões de estudos de EMC. E essas traduções se transformam em normas ABNT, que depois podem ou não ser adotadas, na totalidade ou em parte, nos regulamentos técnicos de qualidade, os RTQs, do Inmetro, que é ligado ao Ministério da Indústria e Comércio. Aqui só algumas normas que eu pus para vocês terem um contato, normas de EMC, aí algumas importantes como a CISPER 15 de iluminação, CISPER 11 de ISM, existem normas também para veículos elétricos, e também há normas ambientais, que são normas genéricas, que servem para aqueles equipamentos que não têm uma norma específica. Por exemplo, a 61063 é relacionado a dispositivos eletroeletrônicos que operam em ambientes residenciais. Esse é apenas um dos exemplos, de alguns poucos exemplos de muitas normas que tratam de EMC. Vamos então iniciar algumas reflexões. A primeira reflexão que eu queria passar para você é quão complexo é se tratar de EMC, de compatibilidade eletromagnética, em relação a esses emissores não intencionais. A primeira complexidade ela é temática, porque EMC é apenas um dos critérios ou dos elementos que compõem um RTQ, um regulamento. Quando você escreve o regulamento, você tem que pensar também em eficiência energética, segurança operacional e muitos outros requisitos. Ou seja, além de EMC ser apenas um desses requisitos, ele nem sempre é visto como prioritário. Outra coisa é a complexidade estrutural administrativa. Vocês viram que o principal processo normativo no Brasil ele não é coordenado por organismos ligados à radiofrequência, como é nos Estados Unidos na FCC. Então, a maioria dos envolvidos tem pouca noção do que é EMC. São raros os profissionais que lá, quando discutem os regulamentos, têm uma visão efetivamente responsável em relação ao espectro eletromagnético. E, ao mesmo tempo, nós não temos no Brasil uma lei, um regulamento mais horizontal, mais geral, das normas a serem adotadas integralmente de EMC, como é na Comunidade Europeia. E vale dizer que quando a norma de EMC é posta no regulamento específico aqui no Brasil, ela não é integral. A norma ela é fatiada e algumas partes são selecionadas, o que acaba perdendo um pouco a eficiência técnica
e até a eficiência em quais são os produtos a serem cobertos no escopo de um regulamento. E mesmo quando essa norma ela é aceita dentro de um regulamento, existem prazos bastante alongados de transição, permitindo que, por um longo período de tempo, alguns produtos não conformes continuem sendo comercializados no Brasil. Há também uma complexidade de ordem técnica. Por exemplo, quando ocorre a interferência, são quase estudos de caso, porque depende muito das instalações envolvidas, o sistema como um todo. Não se trata apenas do dispositivo eletroeletrônico isoladamente, que pode inclusive ter sido danificado, pode ter sido adulterado, por aí vai. Outra coisa curiosa é que aqueles limites de emissividade tratados nas normas CISPR, eles não mudam há decênios. Esses limites, eles inclusive são estabelecidos de maneira estatística, são estimativas matemáticas. E muitas variáveis precisam ser atualizadas para poder levar em conta, por exemplo, de uma maneira mais adequada o que nós temos hoje, e é muito comum, a interferência cumulativa. Felizmente esse trabalho está sendo feito, mas é de longo prazo, é complexo, lá na UIT, como também na IEC, com o apoio da União Europeia de Radiodifusores. Ou seja, outra coisa também curiosa é que as normas da IEC, ela até de certa maneira, elas são atualizadas, mas isso não necessariamente significa que o regulamento vai ter essa mais nova versão da norma técnica de EMC. Ou seja, a atualização ela não é automática. E aí vale dizer que isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A gente viu inclusive esses casos ocorrendo na comunidade europeia. Ou seja, interferência ela existe em todo o mundo. Todo o mundo existe ruído. Mas aparentemente a situação é um pouco mais grave no Brasil, justamente por causa dessa falta de estrutura, de tradição, de cultura, de educação para melhor tratar e proteger o espectro eletromagnético. Apesar de tudo, apesar dessas limitações, a gente considera importante participar dos processos normativos, especialmente as consultas públicas, porque a gente precisa pelo menos ter algumas garantias das contenções dessas interferências. Ou seja, inclusive tiveram algumas conquistas. O RTQ de LEDs, de receptores de televisão, os fotovoltaicos, todos eles acabaram considerando a EMC, embora de maneira limitada. Ou seja, se hoje a situação está ruim, é preciso dizer que poderia estar muito pior se não houvesse essa participação dos profissionais e das instituições parceiras, né? Por exemplo, a própria Labre participa ativamente desses processos. A situação poderia estar muito pior, mas muito pior mesmo. E uma coisa curiosa é que há algumas consultas públicas que estão em curso que são estruturantes. Elas procuram trazer alguma melhor perspectiva para você ter uma racionalidade, né, nesse sistema, de maneira que você possa melhor proteger os serviços de radiocomunicação. Agora, se trata de mudanças estruturantes, mudanças culturais. E o que para nós era para ontem, obviamente esse tipo de mudança leva tempo, justamente devido a toda essa complexidade que eu passei para vocês, de múltiplos atores, etc. Enfim, gente, eu espero ter contribuído para o debate que vai vir agora, depois dessa breve apresentação. Eu queria agradecer o Fred pelo convite. Eu queria também aproveitar para agradecer o João Saad, não só por estar aí agora no encontro técnico, mas também por toda a atuação de anos em relação à compatibilidade eletromagnética. O João tem sido nossa referência nesse assunto, meu parceiro. Eu tenho trabalhado bastante na parte da gestão do espectro, Saad atuado na parte de EMC, e aqui vai minha homenagem, parabenização e agradecimento por esse trabalho.
E desejo aí um excelente encontro. E meus amigos bons de X Forte 73, muito obrigado.